Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Bom dia a todos. Vamos começar, né? Mais um estudo. Nós estamos já na nossa hora, né? 9 horas. E vamos começar mais um estudo espírita, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para nos acompanhar em pensamento. Bom dia a todos que estão chegando, Goretes, Lúcia, Juliana, Marli Rosa, Heloísa, Lucilene, Sandra, Ailton, Ironi, Lourdes, Graça, Reini, Neuza Baronesa, Helena, Dil, Isabel, Mariângela, Lúcia Regina, Alice Machado, Carmen Maria. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Vamos lá, né, pessoal? Vamos então fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos, relaxando o corpo, tranquilizando o nosso interior e buscando a presença amorosa do nosso Mestre Jesus, nos envolvendo os corações, nos envolvendo o nosso ambiente, envolvendo a nossa família, principalmente aqueles com mais dificuldade, aqueles que estão passando por problemas do corpo, problemas da emoção, do pensamento, problemas espirituais. Que a tua luz, Senhor, e que o amparo dos espíritos amigos possa envolver a todos que estão colocando os nomes na área de texto, pedindo pelos seus conhecidos, pelos seus amigos, pelos seus parentes, alguns encarnados, outros já desencarnados, mas que a luz do teu amor possa envolvê-los a todos e possa envolver o nosso estudo, nosso ambiente virtual, que durante este momento em que aqui vamos estar, possamos manter o pensamento mais elevado possível, envolto nas vibrações do alto, nas boas intuições, para termos discernimento, para termos clareza, para termos lucidez, para compreendermos tudo aquilo que o livro de hoje irá nos trazer. Muito obrigado por tudo, Senhor, que as tuas bênçãos permaneçam conosco, que assim seja. Ok, pessoal, então novamente bom dia a todos que estão chegando, um grande abraço, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Chico Xavier, todos os dias, né? Nós temos estudos, né, de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. E de quarta-feira a gente tem estudo às 9 horas da manhã, o estudo hoje do livro Céu Azul. Tá? Bom dia, Carla, bom dia, Matheus, bom dia, Adriana. Sejam bem-vindos. Tá? Então vamos lá, né? Vamos dar sequência no livro Céu Azul, que é um livro de César Augusto Meleiro, que foi um rapaz que era conhecido nosso, né, na cidade de Rolândia, no Paraná, onde a gente morou quase toda a nossa existência, né, nessa encarnação, no norte do Paraná, perto de Londrina. E o César Augusto Meleiro, ele é filho de um casal espírita, trabalhador da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, da cidade onde a gente morava, né? E ele faleceu com câncer, né? Eu conhecia ele assim porque ele fazia atletismo, eu jogava vôlei na época, né? E a gente estava sempre se cruzando assim, né? Pela cidade e também ali próximo do ginásio de esporte, né? E ele fazia marcha atlética, né? Aquela que você vai meio rebolando assim. Ele fazia marcha atlética, né? Ele morreu jovem, acho que com 19 anos, se eu não me engano. E ele
Uma pessoa muito boa, um rapaz muito bacana, né? Os pais dele eu conheço desde pequeno. A gente participava do centro junto, o seu Alcides, a dona Elvina. Reuniões mediúnicas a gente participava juntos, né? E o pai dele, palestrante, espírita, né? O seu Alcides já falecido. E, e aí ele desencarnou com câncer, um câncer no joelho que se esparramou pelo corpo. E aí ele conta nesse livro, né? Só fazendo um retrospecto para quem não conhece ainda essa história, esse livro, né? É, e aí ele conta a passagem dele, no período de doença até o restabelecimento e os trabalhos, né? Que nós temos feito estudo desse livro já há um bom tempo, né? Aqui na internet e é, já contamos vários acontecimentos, né, que ele nos trouxe aqui, inclusive de um caso específico que nós tratamos na época em que nós fazemos psicologia, né, na Universidade Estadual de Londrina, o caso de uma moça que a gente acompanhou, da Solange, né, uma síndrome de Down que estava muito perturbada, então a gente já estudou isso também aqui, né, já encerramos esse caso. E aí nós estamos assistindo uma palestra, né? Deixa eu só terminar de explicar aqui, né? O César, ele escreveu através da minha mãe, da Célia Xavier de Camargo, né? Que já tinha alguns livros editados, aí veio esse livro, o livro Céu Azul, né? Depois ele escreveu vários outros livros, né? De vários autores, né? Então, nós estamos aqui no momento em que o Urbano de Assis Xavier, que é o meu avô, né? Ele fez uma palestra na cidade espiritual de Céu Azul, né? E junto com os jovens e outros espíritos, né? Espíritos de luz, né? Que trabalham nessa cidade. E essa palestra, o tema da palestra era o fim dos tempos, né? E a nova era. Essa transição que nós estamos passando, né? E então, depois de terminada a palestra, ele abriu para as perguntas, né? Então, nós estamos justamente nessa parte aqui, conversando sobre as perguntas que os espíritos estão fazendo para ele e ele está respondendo, né? Então, o último que nós conversamos é esse aqui, nesse parágrafo aqui, né? Que um espírito tinha perguntado a respeito das dificuldades que o planeta iria atravessar e tal, né? E o fato das previsões, né? Acho que é o Paulo Hertz que tinha perguntado, né? A respeito das previsões, como é que a gente entenderia a questão do livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, as previsões proféticas dizendo de algo que iria acontecer já há tanto tempo que foi previsto, né? Então, como é que seria isso, né? Você conciliar o livre-arbítrio, ou seja, a escolha que nós temos de mudar a nossa vida planetária, a nossa vida coletiva, com as previsões, né? E aí o Urbano explicou que se tratavam de probabilidades e que os técnicos da vida espiritual sabiam das grandes chances de nós seguirmos um determinado caminho, né? De nós seguirmos uma determinada linha de conduta, de desenvolvimento, né? E isso realmente está se confirmando, né? Então não é que nós não temos livre-arbítrio, nós temos. Só que as probabilidades de nós agirmos de determinada forma, né, faz com que seja previsível, de certo modo, seja previsível algumas pessoas capazes de antever o futuro da humanidade, prevendo as coisas que provavelmente acontecerão. E os espíritos hoje nos dizem que de fato acontecerão, né? Eles nos dizem que realmente vai acontecer esses fenômenos, né? Climáticos, esses fenômenos geológicos, né? Que alguns autores acabaram, e profetas, né? Acabaram percebendo, né? Na sua visão, né? Só fazer uma coisinha aqui.
Só um instantinho. Prontinho. Então vamos lá, né? Vamos continuando. Ele respondeu, né? Aí perfeitamente, obrigado, né? O Paulo Hertz falou. O Padilha questionou em seguida. O Padilha era um rapaz que inclusive frequentava minha casa. Um rapaz um pouco mais velho que eu, assim, inclusive dos meus irmãos, né? Mas era um rapaz muito jovial, goleiro de handball. Era uma pessoa muito bacana, assim, Padilha, né? Todo mundo conhecia ele, né? Na cidade lá, uma pessoa muito legal. E ele faleceu, né? Num acidente também, né? E aqui ele já está no plano espiritual, recuperado, tudo, né? E está questionando aqui, né? O Padilha questionou em seguida. Irmão, apesar de sabermos que a verdadeira pátria é espiritual, temos ligações afetivas ainda muito intensas com o solo que nos abrigou na última romagem terrena, o Brasil. Como ficará a situação da nossa terra? Né? A pergunta dele é especificamente sobre o Brasil, né? E o Ailton colocou, imagino que você e sua mãe, quando acessam o conteúdo deste livro, chega a arrepiar de emoção, né? Tamanho envolvimento com a obra, ainda com familiares envolvidos. É um livro, Ailton, que marcou muito. Oi, o som tá baixo, pessoal? O som tá baixo ou tá normal? Como é que tá o som aí? O som tá normal? Vocês me dão um retorno aí. É um livro que marcou muito uma época nossa, sabe? Porque isso tudo foi muito intenso, né? Tá normal o som, né? Às vezes é de vocês aí. Às vezes dá. O som tá baixo? É. Será que não é da região, não? Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Alô? Alô? Som? Tá normal, né? Talvez seja da região aí, algum problema na transmissão, tá? Então, assim, é uma época que marcou muito a nossa vida, né? Foi muito intenso isso tudo, né? Foi vivido de uma forma muito intensa, né? A gravação desse estudo está também disponível no canal? Sim, no canal no YouTube está, tá? Sempre fica gravado, tá? O som o estudo ao vivo a gente tem feito só aqui pelo Facebook, mas a gravação a gente coloca no YouTube, tá? Então vamos lá, né? Então como ficará a situação da nossa terra, o Brasil, né? O Padilha perguntou, né? Um murmúrio manifestou-se no público, demonstrando que a preocupação era geral. O orador sorriu, respondendo: segundo informações que poderão ser colhidas em livros existentes, ao Brasil será conferida uma grande missão, pelas suas condições especialíssimas, né? Então, a gente tem visto, né, na tradição espírita, né, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Então a gente tem visto a tradição espírita se falar da importância do Brasil, né? Muitas pessoas que estão percebendo com relação ao futuro, dizem a respeito da importância do Brasil, né? Quando o Padilha perguntou, houve um murmúrio ali, né? Havia um interesse geral de saber, né? Afinal de contas, todos que estão ali em Céu Azul têm ligações com o Brasil, né? Então, ao Brasil caberá uma grande missão nessa fase e posteriormente a essa fase, né? Nessa fase de transição do planeta. Estamos habituados a conviver com problemas socioeconômicos, culturais
E em virtude disso, acreditamos estar em desvantagem em relação a outras nações do planeta, que denotam um nível de vida superior. A gente tem a tendência a diminuir as nossas, a menosprezar, a depreciar a nós mesmos enquanto Brasil, enquanto potenciais, enquanto possibilidades. A gente tem uma mania, isso desde muito tempo, né? A gente tem a mania de menosprezar as nossas condições, né? Devido aos problemas que a gente tem vivido, de vários tipos, né? Então a gente tem uma síndrome de vira-lata, né? A gente achar que a gente está sempre por baixo, que a gente tem que, né? Que a gente está numa situação muito precária. Mas, aos olhos do Espírito, isso é diferente. Porque as nações que passam por determinadas dificuldades maiores, elas estão se preparando melhor para certos acontecimentos. É como a gente nascer numa condição muito fácil, cheio de facilidades, e a gente se amolentar, né? E a gente ter, através dessas facilidades excessivas, desde a infância, a gente se acomodar, a gente se anestesiar. É muito fácil acontecer isso, né? Pelo excesso de mimos, pelo excesso de tudo, né? E a pessoa que nasce numa situação mais difícil, ela tem que batalhar, ela tem que suar, ela tem que dar o sangue ali, tem que dar uma energia muito grande ali para superar, para vencer as dificuldades. Então o Brasil, todas as dificuldades que a gente tem passado, vão moldando um espírito mais fortalecido. Até um espírito amigo me falava um tempo atrás, né? Não é o frio que vai moldar, não é o morno, né, que vai moldar a ferramenta, né? Mas é as altas temperaturas, as dificuldades, exatamente, Gorete. A gente vai ficando mais forte. Porque nós somos assim. Se a gente encontra muita facilidade, a gente se acomoda. Se a vida nos força mais, a gente junta forças, a gente busca forças para superar. Nós somos assim, né? A gente tem essa tendência, né? Tá? Então, o Brasil, na verdade, ele tem se preparado ao longo do tempo para enfrentar situações adversas, né? Todos nós temos enfrentado dificuldades e vamos nos preparando, né? Tá? Então, a gente acha que a gente está em desvantagem com relação a outras nações, mas na verdade é o contrário, né? Aí ele continua: contudo, os problemas vivenciados na atualidade brasileira são produto de contingências naturais do progresso, como uma casa em reformas, onde tudo está fora de lugar, mas cuja confusão, entre aspas, faz parte de um planejamento maior, que é a melhoria das condições existenciais. Né? A Juliana colocou: temos uma excelente oportunidade de enfrentarmos e superarmos as dificuldades. Exatamente. A Carmen colocou: as dificuldades forjam a fortaleza de caráter, esforços, né? A nossa vontade, né? Exatamente, isso mesmo, né? Então, tudo isso faz parte de um planejamento. Tudo isso faz parte de uma estruturação, como o Urbano falou, né? Nós estamos numa casa em reformas. Nós muitas vezes não sabemos onde nós estamos indo, para onde estamos indo, mas os espíritos amigos sabem para onde estamos indo. E mesmo no meio da confusão, eles sabem do que está sendo feito, né? Do que está sendo planejado e executado para a mudança, a melhoria do Brasil e para ele assumir a sua condição perante o mundo. Tá? Então é uma casa em reformas, né? É aquela confusão. Ai, ai. Mas Jesus está no leme, né? Os espíritos amigos estão
nos guiando e nós precisamos nos manter bem para fazermos a nossa parte, né? Então vamos continuar aqui. Além disso, o Brasil tem tudo para ser realmente a pátria do Evangelho e o coração do mundo, né? Conforme afirma o ilustre escritor Humberto de Campos, seu povo é sofrido, trabalhador, corajoso e, acima de tudo, fraterno, né? E nós temos uma coisa muito importante aqui, que é o aspecto religioso. Alexandre, mas o que tem o aspecto religioso a ver com isso? Nós estamos falando de tantas outras coisas importantes, tal, né? Economia, política, né? Mas até o Chico Xavier teria falado, né, para os seus próximos ali, os que conviveram com ele, né, que o Brasil, que a prioridade do Brasil não era, não seria, né, nesses tempos todos que nós temos vivido, não seria essa prioridade política ou econômica, não teria essa maior ênfase. A gente vem sobrevivendo, né, com inúmeras dificuldades, a gente vem sobrevivendo. Mas o mais importante de tudo, que faz com que o Brasil seja o celeiro do mundo, é o celeiro espiritual. É o celeiro, o Brasil é o celeiro espiritual do mundo. E essa era a grande prioridade do Brasil, por incrível que pareça. É o que o Chico falou, né? A grande prioridade do Brasil era o Evangelho. Até o Chico teria falado, né, que nós temos estudado o Evangelho. E será chegado o tempo em que teremos que exemplificar o Evangelho. Né? Nós temos estudado, né? É uma questão para a gente pensar também. Né? Porque nós temos estudado, então nós temos várias vertentes, né, evangélicas, né, que cultivam a crença em Deus, em Jesus, os espíritos. Nós temos, né, as religiões no Brasil aqui em profusão, convivendo relativamente bem, né? E que esse é o grande objetivo do Brasil. Será acolher os povos. É o que o Chico fala, né? Que o grande objetivo será nós prepararmos o terreno espiritual, nos transformando, né, num grande ambiente espiritual de acolhimento dos povos. Então, nós estamos falando de coisas macro. Nós não estamos falando de coisas micro, né? É macro. Os povos vierem, quando eles vierem para cá, devido a problemas que existirão no hemisfério norte, né? Nós não sabemos exatamente o que vai ocorrer, tem algumas previsões do Edgar Cayce, né? Inclusive tem um livro do Divaldo que os espíritos falam que as previsões do Edgar Cayce irão ocorrer, daquele sensitivo americano, né? Então, para que nós temos condição de acolher esses povos. Então eles vão vir com muito conhecimento técnico, eles vão vir com muita racionalidade, eles vão vir com muitas condições de planejamento, condições que nós, no Brasil, nós somos mais carentes ainda, né? De uma coisa mais firme, mais objetiva, mais prática, né? Nós somos carentes disso. Nós necessitamos muito disso, que outros países já têm. Só que nós vamos oferecer algo que os outros países têm tido dificuldade. A descrença, a falta de fé, né? O materialismo muito grande. Então nós vamos acolher e vamos oferecer a esses povos que vão nos ajudar com certos aspectos, em certos aspectos, e nós vamos colaborar com o aspecto espiritual. É o que o Chico nos
Carmen, é um dos últimos aí que ele fala, eu não lembro se é o Transição Planetária ou Mundos de Regeneração. Eu não lembro. Porque tem três últimos aí que ele fala sobre esse assunto, né? É um dos três, tá? É um dos três aí. Eu não me lembro exatamente agora, tá? Então, até porque a gente viu na semana última que a gente fez o estudo, o último dia de estudo que a gente fez, a gente falava sobre isso. Porque tem questões que não depende da gente ser bom ou ser mal, não são questões éticas, são questões geológicas, são questões planetárias, são questões cósmicas, né? Então são mudanças que já estavam previstas, que iriam ocorrer, são movimentos tectônicos, entendeu? Agora, diante dessas mudanças, inundações, tsunamis, vulcões, né, que são fenômenos naturais, né, e que a nossa ação tem pouco impacto praticamente sobre isso, que são fenômenos macros, são fenômenos de uma dimensão supra-humana, né, eles estão em outra escala, né? Só que nós temos impacto sobre como nós iremos passar nessas situações. Como nós iremos atravessar essas situações. Né? Aí que entra o amadurecimento o amadurecimento da população, da civilização humana hoje, né? Dos povos, aí que entra a atitude de cada um de nós. Aí é como cada um de nós estará preparado ou não para passar pelas dificuldades. Tá? Então o Brasil tem sido já tem sido esse ambiente acolhedor, né? E que tem todos os povos e crenças, né? E convivendo relativamente pacífico, né? De uma forma pacífica. Sim, meus amigos, em lugar algum do mundo existe um ambiente saturado de vibrações de fé e espiritualidade superior como no Brasil, onde o povo sofrido e faminto vive de esperanças, tendo o Evangelho de Jesus como sublime roteiro. Né? Você vê, na pandemia, as dificuldades que a gente viveu, muito grandes, né, do ponto de vista que todos viveram, né, em função do problema da doença, houve uma busca maior ainda da espiritualidade. Houve uma busca maior ainda. A gente já tem esse terreno fértil e quando a situação aperta mais, aí a busca é muito grande. Né? Então, nos outros países também se verificou isso. Um aumento da busca espiritual. Também é interessante, mas até na Europa, lugares onde hoje em dia é mais inóspito, né, do ponto de vista espiritual, mas houve um aumento também da busca. Né? Mas não como aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil realmente é um terreno bastante fértil, né, para isso, né? A Catherine, né? Acho que a pandemia nos proporcionou estudar mais e pensar no próximo, em Deus, né? No momento da dificuldade a gente revê as prioridades, né, Catherine? Então isso é natural, a gente busca o self, o eu divino, quando as questões do ego não estão dando conta, né, de manter o nosso equilíbrio, as buscas do ego. E quando a gente se vê privado de certas buscas do ego, aí a gente começa a querer buscar o self. Né? Então, o Légia, né? O meu chamado para participar dos nossos estudos foi durante a pandemia. Você vê, né, Légia? O Ailton, tem algum livro do Edgar Cayce em português? Você sabe que eu não sei, viu, Ailton? Aliás, eu não sei nem se ele tem livro, viu? Porque ele foi um sensitivo americano, eu nunca cheguei a ler e nem ver nada em termos de livro dele, tá? Mas eu vou pesquisar, procurar saber. É interessante, né?
A Carmen colocou ali uma vez que você pode não controlar o que acontece, mas pode controlar como você passa pelo que sucede, né? Ou seja, escolher como vai enfrentar. Exatamente, essa é a questão. A Carmen Maria, foi mesmo quando eu entrei nesse grupo maravilhoso. Que bom, Carmen Maria, fico feliz, né? Todos que estão com a gente aí, estudando, né? É, virtualmente, né? E aproveitando que nós temos, que são esses recursos de hoje, né? Então, nós temos, né? Foi transplantada, né? A árvore do Evangelho foi transplantada aqui para o Brasil, né? Você vê o próprio Espiritismo, ele não floresceu na Europa, não floresceu na França, mas ele veio aqui para o Brasil, é onde ele conseguiu crescer e se transformar numa bela árvore, né? Dando frutos, né? Flores e frutos. Então, nós temos o Evangelho que nós seremos chamados a exemplificar, né? Isso requer a gente entender assim, né? O exemplificar não é só aquela questão, aquela coisa assim da gente tentar ser melhor e tal, né? É a gente lidar com contrariedades, né? E segundo o Chico fala, o Brasil será invadido, na verdade, né? Ele fala que virão muitos povos que terão no Brasil uma perspectiva de continuidade de existência. Então nós seremos invadidos. É o que o Chico fala, né? Por vários povos, né? E aí isso é sempre difícil para nós, mas mesmo assim aí que é a hora de exemplificar. Aí que o entendimento ajuda muito, né? Nós entendemos que tudo está seguindo um planejamento maior, né? Tá? Porque a gente ser bonzinho quando tudo está bem é fácil, né? A gente fazer o bem, a caridade, quando tudo é moleza, né? É fácil. Agora, quando a gente está compelido, né? É como Jesus falou na época lá né, de Jesus, os, os, os judeus eles estavam controlados completamente por Roma, né? Sitiados ali por Roma. E aí e tinha uma lei que falava assim, olha, se algum romano chegar e pedir para um judeu, né, um israelita ali, carregar um peso para ele tem que fazer, era na lei que os romanos impunham que ele tinha que caminhar 1000 passos com um romano. Imagina, né? Era uma humilhação, né? Qualquer romano que chegasse para um judeu ali e falar, você tem que carregar isso aqui para mim, ele tinha que obedecer. Era praticamente uma escravidão, né? E aí Jesus teve a capacidade de falar, você imagina como é que as pessoas receberam isso na época, né? Se alguém te pedir para andar 1000 passos com ele, anda com ele 2000. Você imagina como é que isso caiu no ânimo das pessoas mais exaltadas, mais reativas na época, né? Se alguém te pedir para andar 1000 passos com ele, anda com ele 2000. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. E não peça de volta aquilo que tenha sido emprestado, né? Isso é um duro golpe no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nossa vaidade, né? Mas é o que a gente precisa, né? Nós vamos ter que fazer isso coletivamente, tá? Fez uma pausa, dando tempo para que os presentes dirigissem o conteúdo das suas palavras, digerissem o conteúdo das suas palavras e prosseguiu. Para esse solo dadivoso virão aportar muitos dos desesperados e aflitos do planeta. Aí, ó, tá vendo?
Para esse solo virão muitos aflitos e desesperados no planeta, encontrando as condições ideais de espaço e oportunidade para refazerem suas vidas, exercitando o equilíbrio das forças cósmicas, retribuindo com trabalho e dedicação o que lhes for dado, né? Então nós temos espaço para muita gente, né? O país cabe ainda muita gente aqui dentro. Temos muita terra, temos um clima maravilhoso, né? Então o Brasil tem tudo, né? Especialistas aí têm dito, né, que o Brasil tem tudo para ser, especialista do ponto de vista material tem dito, fala, o Brasil tem tudo para ser a potência das próximas décadas aí, né? Então, vamos ver, né? E viva o Brasil! Ai, ai. Auxiliando o país ainda em desenvolvimento com tecnologias avançadas e culturas milenares. Sim, essa é a pátria dos nossos sonhos e que nos compete ajudar, né? Então, é o que a gente falou. O pessoal vai trazer de vários outros locais, vai trazer tecnologias, conhecimentos, atitudes, posturas mais corretas em certos aspectos, né? E vai ajudar muito o Brasil vai refundir, né? Juntando o nosso sentimento, a nossa boa disposição, né? A nossa boa atitude positiva, nós somos muito positivos aqui no Brasil, né? Então, nós vamos ajudar muito nesse aspecto, né? O Evangelho, o amor, a caridade, né? Todos estávamos sensibilizados. Eduardo lembrou. Irmão Hermano, compreendo e acho justo que os povos se unam num congraçamento de apoio e assistência geral. Mas em termos de comunicação, como será feito o intercâmbio? Através de uma outra língua, o Esperanto, por exemplo, de que temos ouvido falar? Então a questão da língua, né? Porque se a gente pensa em termos de união, aproximação, a gente tem que falar inevitavelmente da língua. A língua ainda é um grande embaraço para os povos, ainda é uma grande dificuldade. Nós temos o inglês, o espanhol, que hoje são línguas que estão muito mais sendo faladas aí, né? Tem grandes países com um grande número de pessoas falando determinada língua ou determinadas línguas, né? Só que nós temos, em termos gerais, nós temos ainda grandes dificuldades de comunicação. Já visto que nós achávamos que a internet ia nos aproximar muito, os povos e tal. Só que ainda a gente vê que a língua ainda tem sido um grande problema. Poderíamos estar muito mais conectados se as barreiras linguísticas estivessem menores, né? Mas ainda é um problema muito grande, né? Lógico que vai ser superado, né? Nós temos aqui a citação do Esperanto, né? O Eduardo perguntou, vai ser através do Esperanto? O que é o Esperanto? O Esperanto é uma língua artificial que é criado por Zamenhof, né? Que na Europa, eu não lembro o que ele era, se ele era, deixa eu ver aqui, Zamenhof. É que faz tempo que eu não estudo sobre isso, do Esperanto, né? Eu não lembro o que ele era, mas ele falava várias línguas, sabe? E ele percebendo essa necessidade de ter uma língua que fosse uma segunda língua, polonês, né? É o Lázaro Zamenhof, né? Acho que é Lázaro Luiz Zamenhof, né? Polonês, judeu, polonês, né?
É. E ele percebendo as dificuldades linguísticas, ele que falava várias línguas, ele resolveu sintetizar uma língua, né? Ele é o Luiz Lázaro Zamenhof, é isso mesmo, né? Que ele nasceu em 1859, olha só, né? Foi contemporâneo ali de Kardec, 1859, nasceu em Varsóvia, né? E morreu em 1917, era um oftalmologista, né? Foi o criador do Esperanto, né? Eu estudei um pouquinho de Esperanto, muito pouco. Tinha um amigo na casa espírita que falava bem, e ele fez um cursinho para nós lá, então, né? Então o Esperanto foi criado para ser a segunda língua de todos os povos. Como assim a segunda língua? O povo falar o português aqui no Brasil e falar também o Esperanto, né? E através de ser a segunda língua de cada povo, poder facilitar a comunicação, né? E ele dizia que todas as línguas têm sido utilizadas como meio de dominação, imposição cultural. Então nós tivemos uma fase do francês aqui no Brasil, né? Que tinha que estudar o francês, né? Na época que a França estava muito em evidência e tal. Hoje nós temos o inglês, né, que os Estados Unidos está muito em evidência, e assim, tem sido sempre o fruto de uma imposição cultural, econômica, né? E não que a gente esteja falando mal das línguas ou dos países, né? Longe disso. São momentos, são necessidades, né? Coletivas, né? Planetárias, né? Só que o Esperanto seria uma língua que não teria um cunho dominador. Seria uma língua fraternal. Seria uma língua, né, que todos os povos poderiam aprender. Inclusive, ela teria sido criada para aprender e ensinar em poucos meses. Essa era a ideia do Zamenhof, né? Tá? A Heloísa, né? Eu estudei inglês e francês no colégio. Então, a Simone, já vi que tem algumas lives, né? Um grupo que ensina Esperanto, não lembro bem, né? Certo? Então, é uma coisa importante, né? Que a necessidade, ela vai nos moldar, né? Lógico que aprendemos a falar inglês bem, é importante, aprendemos a falar o espanhol é importante, né? Isso facilita a nossa vida em qualquer lugar, né? Quem trabalha muito com turismo que sabe, né? A pessoa nunca estudou nada, mas desenrola bem, né? Qualquer língua aí o cara desenrola, né? A hora que fala de dinheiro, o cidadão aprende a falar rapidinho, né? Então a necessidade ela vai moldando, né? E o Esperanto pode ser um recurso interessante, né? O Esperanto, porque o Esperanto ele foi feito para não ter muitas variantes. Por exemplo, no português tem muita coisa difícil. Tem muitas variações, é irregular, né? O Esperanto é quase matemática a coisa e não tem variantes, né? Foi feito justamente para uma língua regular, né? Foi feito para facilitar o aprendizado e o ensino, né? Então é bem interessante. Tá? Então, será através do Esperanto, né? Exatamente, meu jovem amigo. Através do Esperanto, que é o idioma criado para unir os povos. Só que o Esperanto não é apenas mais uma língua, é a língua do futuro, né? Então, vamos ter que ver, né? Vamos ter que ver a coisa acontecer, né? Por enquanto, ainda o Esperanto não despontou assim, né? Mas é como a gente está dizendo, vai formando a tempestade, né? Vai devagarzinho, você não percebe, mas vai preparando para que um dia a situação ecloda e talvez o Esperanto surja como uma língua realmente interessante para os povos, né?
Tá? A Lourdes, boa tarde. Eu frequento uma casa espírita em Portugal. Que legal, Lourdes. Seja bem-vinda, viu? A gente conhece alguns espíritas em Portugal, né? Muito bom isso. Muitos participam dos nossos estudos, né? Há bastante tempo, né? Então, o Esperanto é a língua do futuro, segundo o Urbano aqui, né? É aquela que irá facilitar a realização das palavras do Cristo, quando assevera que haverá um só rebanho e um só pastor, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver acontecer, a necessidade vai nos mostrar, né? Lembrei que entre os cursos oferecidos constava o de Esperanto, para o qual nunca dera muita importância, em face de outras deficiências maiores que reconhecia em mim. Arrisquei-me a perguntar, né? Quer dizer, lá no plano espiritual eles ofereciam já, antes dessa palestra, eles ofereciam já o curso de Esperanto, lá no plano espiritual. Alexandre, mas no plano espiritual eles não conversam pelo pensamento? Conversa pelo pensamento, conforme a evolução dos espíritos. Nem todos conseguem conversar só pelo pensamento, né? E é inviável a gente pensar nessa coisa só do pensamento enquanto nós estamos ligados a um planeta, nós estamos ligados a muita necessidade, e muitos espíritos ainda têm necessidade da verbalização, de ouvir falar, de falar, né, de se comunicar através das vias normais ou das vias mais materiais aqui, né? Então não é de uma hora para outra, tá? Então a linguagem, nós estamos longe ainda do pensamento, da transmissão do pensamento puro e da comunicação pura da ideia. Nós precisamos do revestimento da palavra, porque a ideia pura é uma coisa, né? Ela vem antes da palavra, antes da linguagem. A linguagem é um revestimento da ideia. Tá? Os espíritos se comunicam a ideia, transmitem a ideia, mas nós ainda vamos precisar muito do revestimento da palavra. Aí entram os fatores culturais, linguísticos, né? Tá? Então, continuando aqui, né? Nós vamos terminar esse capítulo aqui. Irmão, por que o estudo do Esperanto aqui na espiritualidade, considerando-se que será mais utilizado no mundo terreno, né? Lá no plano espiritual, lógico que eles utilizam. Aí os recém-chegados, como é que faz? Aqueles que nem sabem que desencarnaram ainda, aqueles que estão totalmente inconscientes, que não têm noção das coisas, como é que faz? Né? Então, lógico que é utilizado no plano espiritual e vai ser utilizado bastante no plano material. E aqui o Eduardo está perguntando, mas por que estudar o Esperanto aqui na espiritualidade, considerando-se que será mais utilizado no mundo terreno? Aí a resposta, as aquisições do espírito são eternas e ficam sedimentadas como conquistas realizadas. Renascendo, o ser levará consigo esse aprendizado, que surgirá dos refolhos da memória como facilidade para o estudo. Né? Então, assim como nós podemos ter facilidade para certas línguas, francês, inglês ou qualquer outra língua, alemão, podemos ter uma certa facilidade, porque temos registros dessa língua de outras encarnações e do plano espiritual. Então, esses registros, essas lembranças, mesmo que vagas, elas podem facilitar o nosso aprendizado. Então, estudarmos línguas, estudarmos Esperanto no plano espiritual, faz com que nós tenhamos registros desse aprendizado dentro do nosso inconsciente. Isso facilita o aprendizado. Né? Quando a gente estiver reencarnado aqui, nós teremos mais facilidade. Nós podemos ter estudado no plano espiritual. Nós podemos ter reencarnado já, trazendo essa bagagem do Esperanto. Talvez quando a gente começa a estudar aqui, puxa, como é legal, parece que eu já conheço essa língua. Né? E às vezes conhece mesmo, né?
estará o espírito não aprendendo, mas recordando o que já aprendeu anteriormente. Além disso, ainda do lado de cada vida, se formos chamados a colaborar com os demais povos do planeta, no atendimento a irmãos nossos desencarnados em condições difíceis, para os quais o idioma ainda é o entrave à comunicação, o conhecimento do Esperanto irá facilitar o entrosamento e assistência aos necessitados. A gente teve até um dos espíritos que fizeram pergunta aqui agora há pouco, o Paulo Hertz. O Paulo Hertz, ele escreveu o livro já através da minha mãe, se não me engano tem 1 ou 2 livros, eu não lembro agora. Ele tem um livro que chama Só o Amor Liberta. Muito bonito o livro, né? Mas teve um período, é um dos jovens que nos ajudavam, né? Junto com o César, o Eduardo e tal, né? E ele nos contava numa reunião mediúnica que ele havia ficado um tempo longe dos nossos trabalhos, que às vezes ele se comunicava, assim como os outros, né? Nas reuniões mediúnicas, né? E ele falou que ele tinha ficado um tempo afastado, que ele tinha ido trabalhar na região da guerra da Bósnia, né? Quando teve a guerra da Bósnia lá, né? Faz alguns anos aí. Então, aquele período ele foi ajudar. Ele fez um estágio lá de aprendizado, né? Entre os espíritos amigos naquela região. E ele foi admitido porque ele sabia falar outras línguas, né? Então, foi permitido que ele estivesse lá ajudando e fizesse esse estágio porque ele tinha conhecimento de outras línguas, né? Isso facilitaria o trabalho lá, né? Então ele voltou nos contando essa experiência, o que ele percebeu lá e tal, né? Estamos quase terminando, pessoal. Acredita o irmão que isso irá acontecer, de sermos chamados a colaborar em outros países? Indagou Giovana. Sem dúvida, e nem digo que esses chamamentos poderão ocorrer. Pedidos de socorro já estão sendo feitos. Em esferas mais altas, isso é uma realidade, demonstrando a necessidade de nos agilizarmos no atendimento fraterno e solidário, né? Então, essas mudanças profundas... Um novo dia para amar também a dele, né? É verdade, Elia, obrigado, viu, por lembrar aí. Muito bom esse livro também, né? Então, nós já estamos vivendo uma transformação muito grande. Talvez nós não estejamos ainda no epicentro das mudanças, mas as mudanças têm ocorrido de forma significativa, né? Vai chegar num ápice, né? Creio que nós ainda estamos um pouco longe desse ápice, tá? Mas problemas coletivos, desastres coletivos, né? Erupções de vulcões, tsunamis e vários outros problemas aí têm ocorrido, desencarnes coletivos, né? As necessidades espirituais do planeta estão a exigir uma grande atitude positiva de todos nós, uma grande resistência de amor, de fé, de esperança, né? Então, nós não sabemos, mas espiritualmente já está havendo um grande trabalho, uma grande luta aí, né, devido ao aumento da necessidade planetária, né? A gente pode sentir isso. Como todos estivessem pensativos e não surgissem mais perguntas, a reunião foi encerrada com uma prece de agradecimento ao Criador pela oportunidade de novos conhecimentos, né? Então fizeram a prece de encerramento, né? As perguntas acabaram. Ficaram um farto material para a nossa reflexão, inclusive como propostas de trabalho. Teríamos muito que dialogar e que aprender, buscando os próprios caminhos diante do chamamento que nos era feito, né? Então, isso tudo demonstrando as possibilidades de trabalho que todos nós temos, né? Aprendemos a nos manter bem, fortalecer a nossa mente, né?
vencer certas fragilidades, né? Nos fortalecer intimamente. É muito importante. Porque se nós não estivermos bem, como é que nós vamos poder ajudar? Né? Aprender a fazer uma oração, aprender a aplicar um passe, aprender a doutrinar espíritos, a atender pessoas que estejam incorporadas, necessitadas, aprender a fazer um atendimento fraterno, a conversar com alguém, consolando, ouvindo, né? Aprender a ouvir, aprender a orientar diante dos postulados espíritas, evangélicos, né? O que nós podemos ajudar, o material com que nós podemos ajudar. Então, nós temos uma gama de possibilidades, além de outras coisas. Primeiros socorros e várias outras coisas. Uma língua que a gente pode aprender. Tem muita coisa que a gente pode fazer. A base é estarmos bem. A base é estarmos bem. Nós precisamos estar bem, né? Inclusive a gente até divulgou para vocês aí, nós vamos fazer um desafio 21 dias de equilíbrio emocional, né? Até eu coloquei ele. Vocês estão perguntando, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Né? É um trabalho que a gente vai realizar, tá? Para ajudar as pessoas que estão com dificuldades emocionais. Porque isso é a base, né? As pessoas estão com muita dificuldade. Então, nós vamos dar novas informações. É um trabalho que a gente vai fazer como psicoterapeuta, tá? Como terapeuta transpessoal. É um trabalho que a gente vai fazer profissionalmente, né? E a gente vai tentar tornar o mais viável possível para todos, tá bom? Então, mas é visando essa necessidade, visando a grande necessidade que tem havido. Então, nós vamos tentar colocar recursos, né? Ferramentas que ajudem as pessoas que estão precisando a se sentirem melhor. Vai ser como que uma imersão, né? Uma imersão em que nós vamos poder vivenciar de uma forma mais intensa algumas coisas que a gente sabe que ajudam, né, a mudar a nossa condição, tá bom? Então eu vou dar mais informações depois para vocês, fiquem tranquilos que a gente vai explicar tudo direitinho, tá? Vamos fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos desta manhã, pela possibilidade de aprendermos, pela possibilidade de nos unirmos, nos confraternizarmos. E pedimos o teu amparo, Senhor, para que nós possamos nos fortalecer a cada dia mais. Que nós possamos vencer das nossas dificuldades, deficiências naturais, usando os recursos que nós já sabemos existir e que nós podemos, a cada dia, criar novas possibilidades de melhoria, de desenvolvimento, de atitude, e que nós tenhamos a condição de fazê-lo com a ajuda dos amigos espirituais. Muito obrigado por tudo, e que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, nos envolvendo, nos protegendo, nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, fiquem com Deus, tenham um bom dia, um excelente dia pela frente, tá? E aí na manhã a gente se encontra para o estudo, né, do momento de saúde e de consciência, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.